convite, está conosco participando dessa celebração presencial, bem como a tantos outros que participam da celebração online. Onde você estiver, que o Senhor te abençoe, que esta palavra chegue ao teu coração, que esta palavra abençoe a sua família também. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia, Romanos capítulo 8, do versículo 28 até o verso 39, vamos falar hoje sobre nada abala esse amor. Nada abala esse amor. Romanos capítulo 8 declara assim a palavra de Deus: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, quem está em Jesus, o nosso Senhor. Amém? Você pode dizer amém? Que palavra poderosa. Irmãos, hoje nós vivemos em um tempo em que as estruturas do mundo foram abaladas. Tudo que você conhece foi abalado, foi atingido por essa pandemia global. Não existe absolutamente a menor chance de nós voltarmos ao velho normal. Tem gente ansiosa para acabar a quarentena. Quero voltar à minha vida como era antes. Impossível, não mais acontecerá. As estruturas do mundo foram abaladas. Tudo que nós conhecemos mudou a economia, mudou a maneira que você assiste uma aula, mudou a maneira como você faz negócios, mudou a maneira como você se relaciona, mudou a maneira como nós realizamos um pequeno grupo, uma célula de estudo bíblico, mudou a maneira como nós realizamos celebração, mudou a maneira como você vai ao mercado fazer compra, mudou a maneira de você entrar na porta de uma igreja. Mudou tudo. Só tem uma coisa que não muda, só tem uma coisa que não mudou e não mudará: o amor que Deus tem por você. Amém? Esse amor não muda e nunca mudará. Este é o amor em que nós iremos meditar nessa oportunidade. Esse texto aqui, se você ainda não leu, eu arrisco dizer que você está perdendo, quem sabe, uma das mais preciosas e poderosas promessas da palavra. Esse texto é fascinante. Se nós passássemos aqui meses estudando, não teríamos a capacidade de absorver todo o ensinamento, tudo aquilo que ele tem a nos oferecer. Mas vamos nos arriscar hoje a, quem sabe, a vislumbrar um pouco deste amor de Deus por nós, que está revelado nessa palavra que acabamos de ler. Esse texto, irmãos, é um texto precioso, porque contém promessas extraordinárias para a nossa vida. Eu acredito que talvez você já tenha ouvido desse versículo, Romanos capítulo 8, versículo 28, e sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que se
que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu tenho certeza que talvez seja um texto muito conhecido. Pastor, é claro que nós conhecemos aquele texto bíblico, aquele versículo que nós decoramos, que dizia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É claro que nós conhecemos, e ouso dizer que no mesmo nível que nós temos de conhecimento desse texto, é o nível que nós temos de má interpretação desse texto. Já começa pelo versículo inicial, quando nós declaramos com tanta fé, quando estamos passando por uma crise, em um momento difícil, e você declara: olha, não sei como, mas todas as coisas cooperam para o meu bem. Começa errado, porque nós fazemos de maneira inconsciente, uma separação nesse texto. O texto não começa assim. O texto começa assim: e sabemos que Deus age em todas as coisas. Essa versão que eu uso é a Nova Versão Internacional. A versão antiga que nós usávamos, a revista e corrigida por João Ferreira de Almeida, ela tinha aquela versão que dizia: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Inclusive eu decorei nessa versão. Ainda é difícil, tá? De maneira rápida, lembrar da versão da NVI, que diz: e sabemos que Deus age em todas as coisas. Por que essa mudança? Talvez porque se torne tanto quanto perigoso você afirmar que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Mas peraí, é claro que você, olhando a vida, e em especial um contexto como o nosso, que nós vivemos, você há de concluir: peraí, pastor, peraí, esse negócio de que todas as coisas cooperam para o bem não é muito bem por aí, porque o que eu vejo é outra realidade. Mas a versão da NVI traduziu, quem sabe, de uma maneira mais profunda e mais teologicamente correta, quando declara: e sabemos que Deus age em todas as coisas. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Querido, quando você pega um versículo da Bíblia, é muito importante que você se preocupe em estudar a Bíblia, em você conhecer a Bíblia. É um perigo muito grandioso você pensar da Bíblia versículos desconectados do seu contexto. É aquela velha história que eu sempre conto aqui, do camarada que estava muito mal, muito aflito, que decidiu dar cabo da sua vida, e ele fala o seguinte: olha, eu vou me matar, eu vou me suicidar, eu vou para um hotel, e lá eu vou, para não dar trabalho à minha família, e lá eu vou dar fim à minha vida. E ele chega no hotel, senta na cama, e quando olha para o lado, ele encontra uma pequena Bíblia. Ele pega aquela Bíblia e abre de maneira aleatória, como ninguém aqui abre, ninguém nunca abriu. É claro que de vez em quando acontece com a gente nos episódios desse, já aconteceu comigo, acontece com você, mas não pode ser a nossa rotina de leitura da palavra. E ele abriu aleatoriamente a Bíblia e botou o dedo, e tinha um texto da Bíblia que dizia assim, lá em Mateus 27:5: e então Judas, saindo, foi e se enforcou. E ele falou: misericórdia, Senhor, será que é isso que o Senhor quer da minha vida mesmo? Não tem jeito, eu vim aqui para me matar, peço uma palavra e Deus me entrega essa palavra. Senhor, então confirma na tua palavra se é isso mesmo. Ele abriu a Bíblia de novo, aleatoriamente colocou o dedo, e o texto dizia: e foi, e vai, e tu, disse Jesus, vai tu e faz o mesmo. Aí não teve jeito, né? Aí não teve saída para esse homem. Mas veja que é um perigo muito grande de você não ter a preocupação de buscar mais profundamente na palavra o seu significado. Todo texto fora de contexto, ele é pretexto para uma heresia. Todas as coisas cooperam para o bem, mas o texto começa: sabemos. Sabemos o quê? Sabemos que Deus age. Sabemos que Deus age. Quem sabemos? Nós. Se você ler os versículos anteriores do capítulo 8, ele fala sobre a natureza dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Aqueles que foram adotados pelo Espírito Santo, aqueles que receberam a Cristo como Senhor e que têm um Espírito em seu coração que os faz clamar: Abba, Pai. A estes sim, estes sabem, estes receberam um conhecimento de Deus, que fazem saber que Deus age. Deus age em todas as coisas. E a primeira coisa que nós sabemos
é que Deus age em nossas vidas. Querido, Deus age em nossa vida. Deus age até naquilo que você não entende. Deus está agindo. O nosso Deus é um Deus que trabalha. Jesus declarou quando ele disse assim: olha, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus continua trabalhando. A Bíblia diz que nunca se ouviu um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Nunca se ouviu, com os ouvidos se ouviu, nem com os olhos se ouviu um Deus além de ti que trabalha. Meu irmão, Deus continua trabalhando na tua vida. Deus continua trabalhando na sua história. Pastor, mas eu não estou entendendo nada. Entender não é pré-requisito. Entender não é uma competência que nos cabe. O que me cabe é saber. Sabemos que Deus age, que Deus está agindo em todas as coisas. Depois ele vai dizer: Deus age para o bem. Me lembro aqui que desde a primeira celebração presencial no início desse mês, nós temos declarado sobre isso, gente, que Deus tem um propósito para tudo que está acontecendo, porque o nosso Deus é um Deus de propósito. Ele não faz absolutamente nada que não tenha sentido, e não faz absolutamente nada que não tenha um propósito, uma razão. E disse, tenho reafirmado isso, que a natureza desse propósito é uma natureza boa. Jeremias 29:11, tá? Tudo que Deus faz com o fim de nos abençoar, de fazê-los prosperar e não de nos causar dano. Então sabemos que Deus age para o seu bem. Irmão, o que eu estou querendo dizer para você aqui hoje? Eu estou querendo dizer para você que de uma maneira que foge à nossa razão, de uma maneira que nós não temos o controle como alcançar, Deus está agindo nessa loucura toda para o seu bem. E nem vou pedir para você falar amém, porque você talvez tenha que falar misericórdia. Você, pastor, mas como? Eu não sei. Eu só sei aquilo que está na palavra. E na palavra diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Para o bem. Sabemos que Deus age para o nosso bem em todas as coisas. Todas as coisas. Ou seja, até nas coisas ruins, até nos sofrimentos que são descritos nessa passagem, de maneira muitos tipos de sofrimentos, ele vai declarar que em tudo isso, todas essas coisas, Deus está agindo para o seu bem. Nada escapa ao governo, nada escapa ao poder de Deus. A pandemia do coronavírus, Deus está usando para o nosso bem. A quarta coisa que nós sabemos é que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Aqui nós temos um ponto de transição no versículo, porque ele vai declarar vai restringir o campo de atuação dessa bondade. Não se trata aqui de um otimismo generalizado. No final vai dar tudo certo, um dia novo vai nascer. Não é isso. Ele está declarando aqui, nesse versículo, que existem beneficiários desse amor. Existem beneficiários desse propósito que transforma desgraça em graça, causa em milagre. E vai falar: aqueles que o amam, aqueles que amam a Deus. Pastor, mas todo mundo ama a Deus. Querido, o discípulo que ama é aquele que obedece e guarda os seus mandamentos. Declarar que ama a Deus não quer dizer muita coisa, mas é você viver segundo o propósito desse amor, é você viver debaixo desse amor. Meu sogro fala muitas vezes essa frase, e eu guardo para a minha vida, e de vez em quando eu repito isso, quando diz assim: Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Porque é muito fácil, já viu, num momento como esse, as pessoas se voltam para Deus, sim ou não? No momento de crise, no momento de dor, no momento de dificuldade, as pessoas se voltam para Deus. Já contei aqui a história de um colega no meio da faculdade, que eu evangelizei durante um ano evangelizando, um ano orando, um ano conversando, um ano orientando, e nada, nem sinais de mudança. E aí entrou o recesso final de ano, as férias. Quando voltou no ano seguinte, ele já voltou para a faculdade com a camisa do Radical. Rapaz, eu tenho que te contar, eu
voltei para Jesus. Falei, glória a Deus, que maravilha, que bênção, que coisa boa. Mas me fala aí, como é que aconteceu? Eu fiquei curioso, né? Quem foi que Deus usou? Que palavra poderosa esse homem ouviu para poder se quebrantar? Eu tentei um ano inteiro. Você que meu poder está fraco? O que houve? Alguma coisa aconteceu. Ele falou assim, rapaz, deixa eu te falar aqui, senta aqui. A minha mulher me largou, meu carro quebrou, caí no chão, quebrei o meu braço, meu celular novinho caiu no chão, quebrou. Isso é um sinal. Quando aconteceu isso tudo, voltei para a igreja correndo. Falei assim, misericórdia, né? Às vezes o amor tenta, mas a dor convence. A dor convence. A dor traz muitas pessoas para perto de Deus, mas precisamos nos aliançar em compromisso com Deus, não somente essa relação de troca, porque eu estou mal, porque eu estou sofrendo, agora eu preciso buscar uma igreja. Quinta coisa, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que foram chamados segundo o seu propósito. O texto aqui deixa muito claro para a gente que Deus não age para nossa comodidade, Deus não age para nossas ambições pessoais, Deus age movido por um propósito eterno. Tudo que Deus faz, irmãos, está debaixo de um propósito eterno desde a fundação dos tempos. A história, ela não está solta de maneira aleatória, a história está indo precisamente para um ponto de encontro entre aquilo que foi prometido e o cumprimento das promessas de Deus. Isso é muito importante que você lembre. O nosso Deus é um Deus que age movido por um propósito. Deus não age movido por outra coisa, senão pelo seu propósito eterno. Vejo muito crente com confusão nessa ideia. Acha que Deus age movido pelas nossas orações. Pastor, a nossa oração tem o poder de mover a mão de Deus. Já disse isso aqui, que a nossa oração, irmãos, não tem o poder de mover a mão de Deus. Não existe força, nem poder no universo que pode mover a mão de Deus para nos abençoar, como se ela estivesse encolhida para fazê-lo. Não, a única coisa que pode mover a mão de Deus em nosso favor é o próprio amor que Deus tem por mim e por você. Nada que eu faça ou deixe de fazer vai pressionar Deus a nos abençoar. Deus não é pressionável, manipulável. Ele age segundo o propósito do seu coração. Versículo 29 a 30 declara: porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Mais uma vez aqui encontramos o termo propósito. Ele está seguindo aqui uma linha de ação que nós denominamos de propósito. Tudo que Deus faz vai se completando, vai chegando ao momento em que nós conhecemos como o seu plano eterno para a salvação de toda a humanidade. E ele declara assim: porque aqueles que de antemão conheceu, aqueles que Deus conheceu de antemão, na sua presciência, no seu conhecimento eterno. Muitos usam esse texto aqui para endossar uma doutrina da predestinação, que a meu ver não tem muito a ver com a doutrina da predestinação da Bíblia, que diz que Deus escolheu alguns para a glória eterna e outros para o sofrimento eterno. Então aqueles que estão escolhidos para o sofrimento eterno nada podem fazer, não adianta se converter, não adianta aceitar Jesus. E aqueles que estão separados para a glória eterna não poderão perder esse legado, mesmo que não queiram mais andar com Deus. Não pode, você foi predestinado para o céu. Irmãos, isso não é aquilo que nós entendemos da palavra. Nós entendemos por presciência de Deus é justamente a sua soberania, a sua onisciência. O nosso Deus é um Deus que sabe todas as coisas. Se Ele não soubesse aqueles que hão de se salvar e aqueles que não se salvarão, Ele não seria onisciente, Ele não teria todo o conhecimento, haveria limites ao seu conhecimento. Aqui não se trata
de um conhecimento prévio de Deus, que estabelece uma escolha, mas é uma ação. Deus, Ele predestinou toda a humanidade para a salvação, e aqueles que escolherem receber a Cristo como Senhor e Salvador, a estes sim será separada a glória eterna. Queridos, versículo 29 declara ainda: porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. O verbo aqui, predestinou, é proorizo, que significa decidir. Ele decidiu, e aqui reforça algo que eu tenho dito também aqui, que não se trata de uma decisão nossa, não se trata de uma decisão sua. Não foi você que decidiu hoje estar aqui com a gente, não foi você que decidiu, eu quero saber, eu vou caminhar na igreja, eu vou buscar uma igreja. Não é isso, você não entendeu nada. Não foi você que decidiu isso, foi Deus quem decidiu muito tempo atrás, quando abriu a porta da salvação para você. João capítulo 15, versículo 16 declara: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça. Ou seja, não sou eu que escolho Deus, é Deus que me escolheu. Ele me escolheu, Ele abriu a porta da salvação para a minha vida. Só podemos escolher andar com Deus porque muito tempo atrás Ele nos escolheu, Ele abriu essa porta. É como se você se desentendesse com o seu pai. Você se desentendeu com o seu pai, brigou com o seu pai, e você falou: pai, eu não quero mais viver nessa casa. Saiu da casa do pai e foi viver sua própria vida, e vai na dificuldade, muita luta, e no meio da sua grande dificuldade, da sua grande luta, você não sabe o que faz, e você vai lá na sua conta corrente, e você passa o cartão e vê o saldo, tem milhões na sua conta, e você fica preocupado em saber que dinheiro é esse, e pergunta para o gerente do banco, quem sabe preocupado que não seja um erro do sistema. Você pergunta: que dinheiro é esse? E o gerente fala: olha, esse dinheiro aqui foi o seu pai que deixou para você, esse dinheiro é seu, mas seu pai deixou para você. E você, muito revoltado, pega o seu cartão, bota na carteira, sai do banco chutando tudo, porque você não aceita nada do seu pai. Você está muito revoltado com o seu pai, e vai embora. Passa o tempo, a dificuldade aperta, e chega um dia que você pensa assim: quer saber, eu estou precisando muito desse dinheiro que está lá, eu vou precisar, eu sei que não queria, mas eu vou precisar. Aí você vai lá no banco e pega esse dinheiro. A minha pergunta para você é a seguinte: quando chegar esse dia de pegar o dinheiro, o mérito da decisão de pegar o dinheiro pode ser seu, mas o mérito do resultado é do pai. Por quê? Eu posso decidir, eu vou lá, quer saber, eu vou lá tirar esse dinheiro lá, estou precisando, as coisas estão meio apertadas, eu vou lá tirar essa grana que está lá, milhões na minha conta, eu vou lá pegar esse dinheiro. A decisão é sua, mas o mérito do resultado, ou seja, o resultado de chegar lá e encontrar o dinheiro, só é possível porque o pai deixou isso preparado para você. Para mim, irmão, salvação é isso. Deus colocou no seu CPF, uma herança que não se pode calcular, uma riqueza além de todo cálculo humano. Você pode viver a sua vida nessa terra sofrendo, passando dificuldade, chorando, ou você pode falar assim: Senhor, pai, quer saber, eu muito humildemente, eu aceito essa herança que o Senhor deixou para mim. Mérito seu, parabéns que você tomou essa decisão, mas só é possível porque o pai deixou tudo preparado para você. Salvação é isso, predestinação é isso, é Deus preparando tudo para a sua vida. Se inicia por conta do investimento que Deus fez em você. Deus olhou para você, pecador, miserável, afastado, separado dele, e decidiu te amar com um amor grandioso, e destinou a você algo grandioso, algo maravilhoso. Aqui também fala esse texto que aqueles que justificou, Ele também glorificou. Glorificar aqui é restituir a glória original em que Deus criou você, é restaurar o propósito da criação.
A Bíblia fala em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória. Quando você recebe a Cristo como Senhor, quando você manifesta esse amor pelo Pai, você é restituído à glória do propósito original pelo qual Deus criou você. Deus não criou você, meu amado irmão, minha amada irmã, para você passar por essa terra sem um propósito, sem uma missão, sem deixar uma contribuição, preocupado somente em acumular e guardar para você. Deus colocou você aqui com um plano, e eu insisto em declarar isso para você. Se você está aqui hoje com vida, se você está me assistindo na sua casa, está bem, está saudável com a sua família, só tem um motivo para isso. Não é porque você tem uma imunidade alta, não é porque você tem um bom plano de saúde, não é porque você tomou todas as medidas preventivas, é porque Deus ainda tem propósito para nós, amém? Deus ainda tem propósito para você, irmãos, e isso tem que entrar na nossa cabeça. Viver os dias que serão daqui para frente, sem compreender essa verdade, é você mergulhar em uma angústia sem fim, é você viver uma angústia na preocupação: qual vai ser a próxima? Qual vai ser a próxima? O que vai acontecer agora? Qual é a tragédia que vai se abater contra a humanidade? Será que estarei preparado? Será que eu vou precisar de alguma outra medida? É você viver uma angústia sem fim. Uma vez demonstrando todos esses elos inquebráveis do propósito eterno de Deus, o apóstolo Paulo aqui finaliza declarando no versículo 31: que diremos, pois, diante destas coisas? Ou seja, à luz dessas verdades, à luz deste conhecimento que nós temos do grande propósito de Deus, o que nós faremos? E ele vai então elencar perguntas grandiosas que não tem resposta, perguntas que não tem resposta. Romanos capítulo 8, versículo 31: que diremos, pois, diante dessas coisas? Dá para ler lá, gente? Dá para ler? Vamos juntos? Se Deus... Dá para melhorar, não dá? Vamos lá? Se Deus é por nós... Lembrou desse versículo durante a pandemia? Você lembrou desse versículo durante os noticiários da televisão, que declaravam coisas terríveis e continuam fazendo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Hein? Veja que o texto está declarando: se Deus é por nós. Não está perguntando quem é contra nós. Se a pergunta fosse quem é contra nós, teria um monte de inimigos, um monte de adversidade. Mas aqui a pergunta é: se Deus, o Todo-Poderoso, é pela sua vida, quem pode fazer frente? Quem pode mover a sua fé? Quem pode te abater? Quem pode te abalar? Se Deus está contigo, nada, absolutamente nada neste mundo poderia abalar você. Só existe uma possibilidade aqui: é se Deus não for com você, se Deus for contra você. E isso é possível, isso é possível. Alguns textos do Antigo Testamento declaram que por causa do pecado, da rebeldia, da desobediência do povo de Deus, Deus declara uma sentença de julgamento contra o povo, em que ele declara: eu estou contra ti, eu estou contra ti. Deus falou isso para a Síria, para a Babilônia, para Tiro e Sidom, e em dado momento até mesmo para a nação de Israel. Irmãos, a pior coisa que você poderia fazer na sua vida é viver em oposição a Deus. Domingo passado falei um pouquinho sobre que a história, ela está sendo levada para um momento de desfecho. Está tudo fluindo para isso, de maneira que não precisa você ter um conhecimento muito apurado da Bíblia para você olhar para os eventos que estão ao nosso redor e falar assim: ei, isso aí é um sinal, isso aí é um sinal. Eu estou vendo sinais que caracterizam o tempo do fim. Não é difícil você perceber isso. Falamos domingo sobre as dores de parto.
são as primeiras contrações que nós estamos vivendo. O menino está chegando, ele está voltando, ele está chegando aí. As contrações já começaram, o mundo inteiro sentiu a dor do parto. E aí cabe a nós esse conhecimento, a percepção. Ei, peraí, eu estou percebendo isso, está tudo fluindo para isso. Deus está dirigindo a nossa história, e a pior coisa que você poderia fazer na sua vida é viver na contramão do propósito. É você saber do propósito, conhecê-lo e declarar e viver de uma maneira totalmente contrária àquilo que Deus tem para a sua vida. Versículo 32 declara ainda uma outra pergunta: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Ele vai aqui tentar dimensionar o amor que Deus tem por você. Olha, se Deus foi capaz de entregar o seu único filho por mim, por você, pela humanidade, como Ele vai negar para você essas outras coisas pequenas? Ele está convidando você a uma reflexão, a um entendimento. Ei, para pensar um minuto só. Se Deus foi capaz de entregar o seu filho por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as outras coisas? Lembra de Mateus capítulo 6, versículo 33? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo exatamente isso aqui. Olha, Deus foi capaz de fazer a maior prova, o maior sinal, a maior prova de generosidade já foi dada na cruz do Calvário pela sua vida. Por que você está preocupado com coisas menores? Por que você está tão angustiado por conta de coisas que são passageiras? Versículo 33: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. O texto vai nos levar aqui a um tribunal. Ei, peraí, ninguém pode condenar você. Não importa o seu passado, não importa as decisões equivocadas que você tomou no passado. O que importa é daqui para frente, de hoje para frente. Deus te justificou, você é justo perante o Senhor. E agora, quem pode condená-lo? Você acha que o diabo pode condenar você? Você acha que o mundo pode condenar você? Só Deus tem esse poder. Versículo 34: quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Ninguém poderia nos condenar, somente um que reúne as condições necessárias para nos condenar é Jesus, mas o que Ele fez por nós é o mesmo que Ele fez àquela mulher encontrada no ato de adultério. Naquela época, um pecado mortal, uma lei moral que, se fosse quebrada, era julgada com a morte, sentenciada com a morte. E Jesus, lá em João capítulo 8, versículo 10 a 11, disse: endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não pegues mais. Gente, isso aqui é lindo, sabe por quê? O único que tinha a condição para julgar, para condenar aquela mulher, por causa da sua condição de santidade, era Jesus. E Jesus declara: eu não vim para condenar ninguém, eu vim para te dar vida e vida em abundância. Querido, guarde essa palavra no seu coração. Quando alguém falar essa bobeira para você, você corrige logo. Olha, cuidado, a pessoa, você tem que vir para a igreja, senão Jesus vai mandar você para o inferno, hein? Jesus não manda ninguém para o inferno. Às vezes os homens fazem isso. Jesus não veio este mundo para mandar ninguém para o inferno. As pessoas vão para o inferno por sua escolha, por sua decisão. Ele veio para trazer vida, Ele não veio para condenar. Ei, eu não te condeno, porque o Filho do Homem não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Então eu preciso entender isso e compreender que, uma vez que ninguém me condena, e o próprio Jesus declara isso, versículo 35 declara: então quem nos separará do amor de Cristo? Uma vez que Ele abriu a porta, tirou os obstáculos e fala para você assim: meu filho, minha filha, só tem uma coisa que eu não posso fazer por você: decidir.
Eu não posso decidir por você, você tem que decidir. Eu aceito esse amor, eu quero viver debaixo desse amor. Então eu passo pela porta, tranquilo. Agora, quem poderia te separar desse amor? Quem é que tem o poder de separar você desse amor de Deus? E o texto que nós lemos, ele vai começar a falar, vai começar a mostrar inúmeras possibilidades. Olha, fome, perigo, nudez, espada. Poderia colocar aqui, né? Se fosse uma versão 2020, poderia botar assim: perigo, espada, doença, uma pandemia. Sabe o que pode nos separar do amor de Deus? Eu fico pensando, conversando com alguns irmãos da igreja, e uma coisa que eu disse aqui numa celebração online, isso ecoou muito. Ontem eu fiz uma visita, a pessoa me perguntou a mesma coisa. Se pastor, você acredita que existem pessoas que depois dessa pandemia nem voltam mais para a igreja? Eu falei: acredito, infelizmente acredito. Tem gente que nem volta mais, mas uma coisa eu sei: aqueles que já experimentaram desse amor que eu estou falando aqui, esses que já foram tocados por esse grandioso amor de Deus, estão em casa, mas estão chorando de desejo de estar aqui, estão chorando de vontade de estar com a igreja. Ontem eu fui visitar uma pessoa idosa e quase que não consegui visitar, porque a pessoa chorava: pastor, que saudade eu estou da minha igreja, saudade de vocês, porque eu já fui lá. Ela continuou chorando: que saudade eu estou da minha igreja. E tem pessoa que nem sente mais nada, nem sente nada. Quem experimenta esse amor não consegue ser separado mais dele, não consegue ser separado desse amor. Nem sofrimento, nem miséria, nada pode nos separar desse amor. Versículo 37, então vai declarar: então em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, de uma maneira extraordinária, de uma maneira que foge à nossa compreensão. Nós triunfaremos sobre todas essas coisas, nós triunfaremos sobre tudo isso, porque a Bíblia declara que o que está reservado para nós no final é a grande vitória, a vitória final. Talvez choremos hoje por algumas batalhas perdidas, mas a guerra está ganha no nome de Jesus, amém? Essa batalha já foi vencida em nome de Jesus. Querido, mesmo em tantas coisas difíceis, mesmo em tantas lutas, o Senhor tem reservado para nós uma coroa de glória, uma herança eterna, uma esperança que não morre, que não falha. O tempo há de mostrar isso. Deus tem uma vitória gloriosa para a sua vida. Portanto, insista, não desista, continue marchando, continue avançando. Você vai descobrir, depois de caminhar nessa convicção. Versículo 38, ele declara: então, depois de saber tudo isso, eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o futuro, nem o presente, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora eu estou convencido, sabendo dessas coisas, tendo conhecimento dessas verdades, no meu coração eu tenho o convencimento de que absolutamente nada pode me separar desse amor que Deus tem para a minha vida. Ele me ama com amor que eu nunca vou entender, Ele me ama com amor que eu nunca vou merecer, mas que eu preciso, e você precisa também. Tudo que nós precisamos, gente, é viver debaixo desse amor. Na quinta-feira eu falei aqui sobre isso, e disse que peço a Deus que minhas palavras sejam proféticas agora, e que aconteça, que um anjo do Senhor passe e diga amém. Se amanhã
divulgarem, descobrimos a vacina para o coronavírus. Seu problema acabou, não os seus problemas. Acabou um problema. Vamos retomar a vida, mas você pode ficar tranquilo, que depois outras dificuldades virão, porque essa é a nossa vida. A nossa vida é essa. A nossa segurança só pode estar nas mãos de Deus. A nossa vida, acho que tudo isso que aconteceu serviu para a gente parar um pouco e refletir que, apesar da nossa tecnologia, apesar da multiplicação do conhecimento, querido, a sua vida só é sustentada por Deus. Nada mais sustenta a sua vida nessa terra. Você sai do coronavírus ileso, isso não significa que nada vai acontecer com você depois. Tudo pode acontecer. Um mosquitinho pode te morder, te levar. Sabe por quê? Porque nossa única segurança é o Senhor. Eu queria convidar você agora a fechar os seus olhos. É muita coisa para falar. Tentei resumir aqui, dar uma enxugada. São 11 páginas de mensagem, hein, Paulo? 11 páginas. É muito texto, muita coisa, mas eu tentei condensar para dizer para você só uma coisa: você não tem ideia do quanto Deus te ama. Você não tem ideia, nem eu tenho ideia de como é grande o amor que Deus tem por nós. E a pergunta que eu deixo para você é: você tem tentado corresponder? Correspondido você não vai corresponder, mas você tem tentado corresponder a esse amor? Você tem se esforçado para corresponder a esse tão grande amor de Deus por você? Ou você tem vivido de maneira indiferente, ingrata a esse amor? Não saia daqui hoje, não, na sua casa, você que acompanha, não volte para a sua rotina diária sem antes responder essa pergunta: você tem correspondido a esse tão grande amor que Deus tem pela sua vida? Você tem se esforçado ao menos para demonstrar que você também ama, que você também o ama? Faça isso nessa hora, que através da sua oração você declare isso em nome de Jesus.